Sobre a ideia do conhecimento produtivo, do conhecimento técnico, né, ou das capacidades produtivas, é importante reforçar que o mundo, né, empresarial e industrial passa por uma guerra, né, como a gente fala o tempo todo, uma guerra industrial. Né? O conhecimento ele não é um bem público, totalmente público, no sentido de que as empresas protegem o seu conhecimento tecnológico. Então, inclusive os economistas definem o conhecimento como um bem que é não rival, né? Ou seja, quando você descobre alguma coisa, por exemplo, avanços da matemática, né? Quando alguém descobre, isso rapidamente vira um bem público e todo mundo pode usar esse avanço de conhecimento. Né? Quando se descobre, sei lá, como fazer um navio, como fazer um carro. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o conhecimento ele é um bem público não rival, porque quando alguém descobriu, muitas pessoas, o país inteiro, o mundo inteiro podem usar aquela ideia, aquela tecnologia para produzir aquele bem. Só que ele é excludente, porque existe um pedaço do conhecimento que pode ser protegido. Né? Então, o conhecimento genérico ele é não rival, mas o conhecimento mais específico ele pode ser excludente. Né? Por isso que os economistas dizem que o conhecimento ele é um bem não rival, mas excludente, né? que permite, vamos dizer assim, que é capaz de excluir certas pessoas do uso daquele conhecimento, né? E que no final do dia cria uma espécie de escassez. Né? Quem faz essa discussão é a Alice Amsden, no livro dela The Rise of the Rest, que eu vou deixar aqui a referência, e ela coloca de maneira muito elegante isso. Ela fala, olha, o pilar do sistema de mercado é criar escassez, né? A escassez que remunera, né? A escassez que dá o lucro das empresas. Né? E o conhecimento ele tem um lado não escasso e tem um lado escasso. Então, o lado não escasso é que quando se produz uma ideia, muita gente consegue copiar. Agora, o lado escasso é que parte disso pode ser apropriado. Então, vou dar um exemplo prático. Né? Fazer carro, todo mundo mais ou menos sabe como faz um carro. Né? Você tem que ter um motor, uma roda, chassi, né? Enfim, a tecnologia do carro já pode ser imaginada como uma tecnologia de bem público. Agora, quando você vai fazer o carro propriamente, você tem uma dúzia de empresas no mundo que dominam essa tecnologia específica. Né? Então tem a Toyota, a Mercedes, a Porsche, BMW, Volkswagen, e eles fazem aquele carro da maneira específica, né, usando o conhecimento deles, né, de engenharia, de motor, né, de transmissão, e aquele conhecimento não é público, aquele conhecimento é privado, é propriedade tecnológica deles. Né? Isso que gera o poder de mercado e o poder de lucro dessas empresas. Né? A mesma coisa a aviação. Né? Tem poucos países no mundo que sabem fazer aviões. Né? Por exemplo, os russos sabem fazer aviões, agora os chineses sabem fazer aviões, os europeus sabem fazer aviões com Airbus e a Boeing também faz aviões. Então, em tese, um avião seria um bem público, mas a prática de como construir esse avião tem esse elemento de excludência, né? Porque cada empresa tem a sua maneira de fazer avião. Né? Então, por exemplo, o Airbus você voa com o joystick, que aliás eu acho um negócio esquisitíssimo, né? Não sei se ainda é assim. No Boeing, você voa com o manche, né? Então tem maneiras de você pilotar o avião. O avionics, que é toda a parte de software, né, que controla o avião, por exemplo, o avionics russo é completamente diferente do avionics do Airbus Boeing. Né? E os chineses sabem lá o que eles fizeram. Eu sei que eles têm o avião pronto já para competir agora, que eu sempre digo, né, com o Boeing e com o Airbus, o de um corredor. Né? Então esse elemento de excludência, por assim dizer, do conhecimento é o que gera valor para as empresas e o que cria a escassez necessária para elas terem lucro. Né? Isso é fundamental para entender, como a gente tem falado, a questão do desenvolvimento econômico, porque as empresas que chegam nesse domínio tecnológico, elas fazem de tudo para excluir todo mundo do conhecimento daquilo que elas fazem, porque é esse conhecimento exclusivo que vai dar lucro para elas. Né? E é isso que as multinacionais fazem, elas protegem com unhas e dentes esse conhecimento exclusivo, que elas deixam na matriz, elas não passam para subsidiárias. Né? O centro nervoso das empresas das multinacionais sempre está na matriz, ou em cidades próximas da matriz, ou no território origem dessa empresa. Né? Uma espécie de centro nervoso. Né? Então, o cérebro da empresa está lá em Frankfurt, em Stuttgart, em Chicago, em Los Angeles ou em Zurique. Né? E dali, como sistema nervoso, né? Daquele cérebro saem os nervos, né, para encontrar, enfim, para comandar as outras partes do corpo, que seriam as subsidiárias espalhadas pelo mundo. Mas o cérebro nunca é deslocado da matriz. Né? E o que é o cérebro? É o lugar em que o conhecimento proprietário está guardado. O core tecnológico da BMW, da Volkswagen,
da Airbus, da Boeing, né? Da Boeing tá lá em Seattle, tem um cofre lá que você abre, puxa, deixa eu ver os segredos aqui da Boeing, tá lá dentro do cofre, né? Tem um cofre tecnológico lá em Stuttgart. Se você pegar todo o conhecimento das empresas alemãs ali da região da Baviera, de Baden-Württemberg, né? Tudo ali tem um coração tecnológico que a gente chama de Mittelstand alemão, né? Tem um coração tecnológico ali violento, né? Que as empresas têm técnicas muito específicas, né? Isso que o Fausto nos mostra de maneira brilhante nas aulas dele, né? Ele vai abrindo cada caixa preta que a gente fala, né? Cada caixa preta tecnológica de cada empresa, né? Dos caminhões articulados da Volvo, das máquinas de furar a rocha dos nórdicos, né? Então, quando a gente para pensar no conhecimento, a gente vê que ele tem esses dois aspectos, né? Ele tem um aspecto mais geral de não rivalidade, mas ele tem um aspecto de excludência muito importante, porque é isso que garante o lucro e o lucro de monopólio das empresas, né? Por isso que o desenvolvimento baseado em multinacionais não funciona, porque as multinacionais nunca colocaram o centro nervoso delas aqui no Brasil. O centro nervoso delas está na base de cada país, né? Assim como as poucas multinacionais que a gente tem, por exemplo, a WEG, né, que é uma multinacional brasileira fantástica, o centro nervoso dela está lá em Santa Catarina. Ali que tem um ecossistema produtivo da WEG. As empresas associadas, os fornecedores, o ecossistema está ali, né? Por isso que esse ecossistema é valioso para Santa Catarina e paga bons salários, dá um super lucro, uma empresa fantástica, né? Mesmo vale para uma Marco Polo, para uma Randon, ou que era uma Embraer, né? Se a gente pegar a coisa do ITA, do CTA, do cluster produtivo que se montou ali em São José, né? Então, e isso são corações de multinacionais brasileiras, se quiserem, né? Que é um mini Brasil dando certo, né? Imagina agora se a gente tivesse milhares de empresas desse tipo, a gente seria uma Inglaterra, seria os Estados Unidos, seria uma Suíça, seria uma Suécia, seria uma Alemanha, né? O Mittelstand alemão é exatamente vamos dizer assim, Santa Catarina no cluster da WEG, né, do entorno tecnológico da WEG, o cluster de São José, com o entorno tecnológico do ITA, da Embraer, o cluster mais de Rio Grande do Sul também com o entorno tecnológico de veículos, de autopeças, né? Agora imagine se a gente tivesse isso exponencializado, a gente seria o Mittelstand alemão, que é o coração tecnológico da Alemanha, né? E isso que deixa a Alemanha rica, né? A Alemanha não é rica porque ela produz chocolate, né? Ela não é rica porque produz cerveja. A Alemanha é rica porque ela é a potência industrial na fronteira tecnológica, né? E isso é levado a cabo, comandado e dominado pelas multinacionais alemãs, né? Como a gente está vendo aí com infinitos exemplos, né? Então é importante reter essa ideia do conhecimento tecnológico proprietário, né? Porque inclusive entre economistas, né, ainda se vende essa ideia de que o conhecimento é livre, né, que ele cai como um maná do céu, né, isso que a Alice Amsden diz. A Alice Amsden é uma das economistas mais brilhantes que estudou desenvolvimento econômico, né, ela tem um livro famosíssimo da Coreia do Sul, acho que eu mencionei já, que é o Asia Next Giant, né, que ela estuda de maneira detalhada, esmiuçada, o processo de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, que é fantástico, né. E ela tem essa ideia, e que tem outros economistas também, obviamente não é só ela, né, o Eric Reinert, que eu cito muito também, adora essa ideia de que o conhecimento não é um maná que cai do céu. Ele é algo que na medida do possível, é protegido pelas multinacionais, e o suprassumo desse exemplo são as patentes, né? Quando a multinacional consegue fazer uma patente, né, aí ela está tranquila, né? Porque daí, claro, ela gastou bilhões para encontrar, para desenvolver aquilo, mas a partir do momento que ela tem a patente, ela pode surfar um lucro de monopólio aí por um bom tempo, né? Então, é essa natureza do conhecimento de propriedade, né, especialmente no que diz respeito à tecnologia produtiva, que dificulta a subida da escala tecnológica, né, que dificulta o Brasil, Argentina, América Latina e África a chegar lá em cima, né, também conhecido como os países de industrialização atrasada ou retardatários, né, porque quando eles chegaram na festa já estava todo mundo industrializado. Então, início do século XX, os Estados Unidos já era talvez a maior potência industrial, Inglaterra uma potência industrial gigante, Japão já tinha se consolidado, Alemanha, e aí para os novos entrantes da África, da América Latina e da Ásia Central ficou muito difícil, né, bater a posição dessas multinacionais e tentar conquistar e roubar mercado deles na nata do filé mignon tecnológico, também conhecido como a fronteira tecnológica.